Vamos examinar o seu fígado, e o seu fígado está o órgão que está orquestrando a desintoxicação. O fígado é frequentemente chamado de gerente de projeto porque tudo que entra no corpo vai primeiro para o fígado e tudo que sai do corpo sai sob a jurisdição do fígado. Então, o que vamos fazer primeiro é ver o que entra no corpo e o que o fígado faz com isso. Vamos olhar para os alimentos. E nunca na história da humanidade os seres humanos comeram tantos carboidratos. Acho que você vai concordar comigo. Tornamo-nos grandes consumidores de carboidratos. Você só precisa entrar em qualquer supermercado. E geralmente há um corredor inteiro dedicado ao pão, um corredor inteiro dedicado aos cereais e quase um corredor inteiro dedicado a massas. Há certamente uma grande seção dedicada a bolos. Agora vou apenas dizer bolos, etc. Porque isso leva em consideração croissants, muffins, cookies, biscoitos. Bem, o que vocês chamam de cookies, nós chamamos de biscoitos. Além disso, outro alimento rico em carboidratos é pizza, arroz. Arroz é outro carboidrato. Batatas. E produtos feitos com batatas são abundantes. Há batatas fritas, seus chips, vocês os chamam assim? Batatas fritas ou chips. E por último, e certamente com o menor valor nutritivo, está o ácido cristalizado puro extraído da cana-de-açúcar. Você concordaria comigo? Mas se você vive na fazenda, isso não é fast food. Tudo isso tem que ser feito. Qual é o fast food na fazenda? Frutas e vegetais. Suas frutas e vegetais. Essa é a sua melhor loja de fast food. É sua loja de frutas e vegetais. Todos esses alimentos no trato gastrointestinal se decompõem em uma estrutura singular chamada glicose. E a glicose é absorvida do intestino para o sangue, segue pela rodovia principal M1, veia porta, direto para o fígado. E então o fígado determina o que acontece com essa glicose. E o primeiro lugar para onde ela vai é para a célula. Então, a glicose entra na célula sob a ação da insulina. Ela passa por uma via de 20 etapas, e esse caminho de 20 etapas nos dá 2 unidades de energia. O resultado final da sequência de 20 etapas é uma forma química de glicose chamada piruvato. E o piruvato é a forma química de glicose que é alimentada no que muitas vezes é chamado de usina da célula, porque este caminho de 8 etapas nos entrega 36 unidades de energia. O foco está no fígado, o comandante da desintoxicação do corpo. Tudo que entra é filtrado por este órgão. Mas eis a dura verdade, nossas dietas estão matando-o. Os supermercados estão repletos de alimentos ricos em carboidratos, como pão, massa e doces cheios de açúcar, sobrecarregando o fígado com glicose. A maior parte é convertida em gordura, levando à epidemia silenciosa da doença hepática gordurosa não alcoólica. As pessoas não percebem que pizza, salgadinhos e até arroz estão sobrecarregando o fígado com mais do que ele pode aguentar. O fígado, que deveria estar gerenciando a desintoxicação, está, em vez disso, afundando em gordura. Por outro lado, frutas e vegetais dão um descanso ao fígado, promovendo a desintoxicação ao invés do acúmulo de gordura. É hora de parar de sabotar nossos corpos com carboidratos e optar por alimentos naturais que curam. O fígado pode se recuperar, mas só se agirmos agora adotando alimentos verdadeiramente nutritivos. Veja, com essa dieta rica em carboidratos, o pobre e velho pâncreas está sendo constantemente pressionado para liberar mais insulina, mais insulina, mais insulina. Mas com esta dieta, o pâncreas tem um descanso e começa a se recuperar. Pessoas com níveis altos de colesterol voltaram ao normal. E o que nos dizem que devemos fazer se quisermos diminuir os níveis de colesterol? Parar com a carne, manteiga, requeijão, ovos. Estou certo? E o bacon? Sim. E o remédio. Isso é verdade. Aqui os níveis de colesterol estavam diminuindo. Atkins coçou a cabeça. Seus pacientes com câncer estavam entrando em remissão.
Você se lembra de ontem? E eu admito que sou culpado de sobrecarga de informações, mas as células cancerígenas consomem 15 vezes mais glicose do que qualquer outra célula. Então, quando você para drasticamente de consumir esses alimentos ricos em glicose, as células cancerosas podem realmente se autodestruir quando não estão recebendo a glicose de que precisam. O que Atkins descobriu é que esses 3 grupos alimentares são os grupos alimentares essenciais. O que significa essencial? O corpo não produz, você precisa ingerir. A fibra é essencial porque nosso intestino precisa ser limpo todos os dias. É isso que a fibra faz. Essencial, porque é na parte de fibra dos alimentos que você frequentemente encontra uma concentração dos seus nutrientes. Você sabia que a maior concentração de nutrientes na batata está logo abaixo da casca? E quando você descasca as suas batatas, perde isso. Estamos muito gratos ao Jamie Oliver, que fez as pessoas deixarem a casca nas batatas. Veja, com essa dieta rica em carboidratos, o pâncreas está constantemente sendo pressionado para produzir mais insulina. Está exausto. Mas quando nos afastamos desses alimentos ricos em glicose, o pâncreas finalmente tem uma folga e começa a recuperar. Pessoas com colesterol alto, os níveis delas caíram e adivinha? Elas não estavam evitando manteiga, creme ou ovos. Fomos informados para temer esses alimentos, mas são os carboidratos que são os verdadeiros vilões. O colesterol diminuiu e até pacientes com câncer viram seus tumores encolherem. Por quê? Porque células cancerígenas prosperam com glicose 15 vezes mais que células normais. Corte o fornecimento de glicose e o câncer começa a passar fome. Os alimentos realmente essenciais, manteiga, ovos, creme, eles não aumentam a insulina e apoiam a saúde geral. A fibra é crucial também, limpando o intestino e entregando nutrientes. Até algo tão simples como comer batatas com casca aumenta a nutrição. A verdade, o fígado gorduroso prospera com açúcar, não com gorduras saudáveis. Onde está o dente de leão? O leão é o rei da selva, e eu acho que o dente de leão é o rei das ervas no jardim, porque o dente de leão é uma erva amarga. Se você fosse mordê-lo e comê-lo, é muito, muito amargo. E você já ouviu o velho ditado? Doce a boca, amargo ao estômago. Doce a boca, amargo para o estômago. Pense nisso com o açúcar. O açúcar é doce para a boca, mas muito amargo para o estômago. Enquanto que suas ervas amargas, como o dente de leão, são amargas para a boca, mas muito doces para o estômago, porque são as ervas amargas que estimulam o fígado a liberar suas enzimas digestivas. E também a amargura faz com que o estômago libere suas enzimas digestivas também. Dente de leão é a erva do fígado. Seu fígado é um órgão que pode se recuperar. É o único órgão do corpo que tem a capacidade de crescer novamente ou se recuperar. Por isso, podem fazer um transplante de fígado com apenas um pedacinho do fígado e o fígado irá crescer novamente. E eu estou tão feliz que Deus fez o fígado um órgão recuperável. Porque algumas das coisas que as pessoas estão fazendo ao corpo, na maioria das vezes por ignorância, de fato. Se não tivéssemos um órgão recuperável, alguns de nós não viveriam nem além dos 20 anos. Mas Deus, em sua grande sabedoria e misericórdia, fez do fígado um órgão recuperável. E essas ervas ajudam a estimular o fígado a se regenerar e recuperar. O câncer não consegue se estabelecer no corpo se o fígado estiver funcionando de forma ótima. Desempenho. Agora, como podemos comer isso? Como podemos comer o dente de leão? Bem, há uma receita na Europa. Uma amiga minha viajou pela Europa por um tempo e ela ficou com alguns de seus parentes porque tem descendência alemã. E ela disse que eles fazem esta maravilhosa salada de batata quente. Eles cozinham as batatas e então eles os cortam quente em pedaços e depois picam montes de dente de leão e colocam bastante azeite de oliva, alho esmagado e sal. Apenas imagine isso. Não soa delicioso? Agora, aquelas batatas macias, de sabor suave, cobertas com um delicioso azeite que faz qualquer coisa ficar gostosa e que também suaviza o alho e ele também ameniza o amargor do dente de leão. Então, cada garfada que você come é principalmente batata com aquele azeite adorável em
e sal e um pouco de alho e um pouco de dente de leão. É realmente delicioso. Equilibra-se em uma deliciosa salada de batata quente. Agora, essa senhora sofria de problemas de ferro. Ela disse, eu não tinha problemas de ferro quando estava na Europa. Ela disse, acho que é porque eu estava comendo a salada quente de batata com dente de leão todos os dias. Agora, o que você também pode fazer, você pode comprar a raiz de dente de leão que foi torrada. Então, é como um café de dente de leão. E você pode comprar uma bebida deliciosa na loja de produtos naturais e vendemos na Misty, chamada Chai Dandelion. Muitas pessoas bebem chai, mas o chá, claro, tem taninos e cafeínas, mas Chai Dandelion é uma bebida deliciosa. Muitas pessoas não gostam de chás de ervas porque dizem que são sem sabor e sem graça. Não Chai Dandelion. Chai Dandelion é uma bebida deliciosa e tem uma variedade de ervas e especiarias para dar aquele sabor maravilhoso. Então, você pode ter dentes de leão frescos espalhados pelas suas saladas, ou você pode fazer sua salada de batata quente com bastante dente de leão, as folhas, ou você pode comprar a raiz de dente de leão torrada e tomar isso como uma bebida quente. Deixe-me dizer, o dente de leão é o rei das ervas, especialmente para o seu fígado. É amargo para a boca, mas incrivelmente doce para o estômago. E é exatamente o que seu fígado precisa para se recuperar de fígado gorduroso. Fomos condicionados a pensar que alimentos cheios de açúcar são o caminho, mas eles silenciosamente estão destruindo seu fígado. Por outro lado, o dente de leão estimula o fígado a liberar enzimas digestivas essenciais, promovendo a desintoxicação e regeneração. Agora, como você consome isso? Você pode espalhar folhas frescas de dente de leão em suas saladas, equilibrando o amargor com outras verduras. Ou, para um tônico poderoso, experimente raiz de dente de leão torrada como chá. É um excelente depurativo para o fígado. Estimula a produção de bile, o que ajuda o fígado a quebrar gorduras e eliminar toxinas. E você pode se surpreender ao ver que o primeiro alimento alcalino que estou mencionando aqui é o mil de limão. E você pode dizer, não, o limão é ácido. E é ácido onde deve ser. Há apenas uma parte no corpo que deve ser ácida. Você sabe onde isso é? Estômago deve ser ácido. Se alguém diz que eu estou com um estômago muito ácido, eu digo, graças a Deus. Porque se você não tem um estômago ácido, você não pode quebrar suas proteínas. Como você sabe que é ácido? Bem, é azedo. Bem, você não deveria senti-lo. Eu não consigo senti-lo. Significa que você não tem uma camada espessa de mucosa no estômago. Nós vamos olhar a água amanhã e ela é composta de água. E talvez seja porque você está desidratado. Lembre-se, você deve investigar. Agora, o limão é ácido onde deve ser. É por isso que você vai encontrar a maioria dos nossos molhos para salada com limão. Mas quando é decomposto no intestino e os minerais são dispersos e absorvidos no sangue e assim para os tecidos, ele tem um efeito alcalino, porque o limão é rico em alcalino. Minerais, que são sódio, potássio, cálcio, magnésio e ferro. Estes são os minerais alcalinos. E o limão é rico em minerais alcalinos. Você não adora o limão? Toda casa deveria ter um pé de limão. E se você mora em um apartamento, pode ter um pé de limão em um vaso na sua varanda. E uma erva para o fígado que muitas pessoas não percebem que é o limão. Então, é uma ótima bebida pela manhã. Lembre-se, você acorda, toma sua água, toma mais um pouco de água. E então, quando você chegar perto da cozinha, ferva a chaleira e coloque suco de um limão em um pouco de água com um pouquinho de água fervente por cima. E tome uma bebida quente de limão. Fantástico! O tônico para o fígado logo de manhã. Além disso, o limão é um alcalinizante interno. Então isso também ajuda em algumas coisas. Eu dou uma erva para o fígado que muitas pessoas não percebem que é incrivelmente poderosa, é o modesto limão. De manhã, eu sempre recomendo começar com uma bebida simples de limão. Depois de acordar, tome sua água, depois ferva a chaleira e esprema meio limão em uma xícara com um pouco de água morna, não fervente. Isso faz um tônico fantástico para o fígado. Os limões são mais do que apenas ácidos.
Eles são poderosos alcalinizadores internos. Eles ajudam a equilibrar o pH do corpo, o que é crucial para a saúde do fígado. A bile é essencial para a quebra de gorduras no fígado. Então, quando você toma chá de limão diariamente, está fornecendo ao seu fígado as ferramentas de que ele precisa para se recuperar e funcionar adequadamente. É simples, natural e funciona. Agora vamos dar uma olhada no gengibre. O gengibre pode ser usado internamente e externamente. Internamente é um anti-inflamatório, mas é provavelmente mais conhecido pelo seu efeito anti-náusea. Se você comprar comprimidos para enjoo de carro ou de mar, é gengibre comprimido. Agora, a maneira mais fácil, eu acho, de fazer isso é ralando. Então, você rala em um ralador pequeno e vai ralar cerca de uma colher de chá e coloca em um bule pequeno e despeja água fervente sobre ele e deixa descansar provavelmente 10 minutos. Agora, isso pode estar muito forte para você, mas eu adoro. Eu adoro assim. Se estiver muito forte, você só dilui um pouco com água. Um pouco. Se alguém estiver com muito frio, talvez tenha sido pego desprevenido no frio ou algo assim, e é muito difícil aquecê-las deles uma xícara de chá de gengibre quente e isso as aquecerá muito bem. Então pode ser usado para náusea, pode ser usado para aquecer uma pessoa se ela estiver arrepiada ou com frio, e você viu também é uma das receitas no The Flu Bomb. Eu estava em um evento, era um seminário de saúde e no intervalo todos foram tomar seus chás de ervas e havia uma garota com um raladorzinho, ralando gengibre. E eu disse, gengibre. Ela disse, sou uma artista, sou uma cantora. Ela disse, estive na Grécia no ano passado e perdi minha voz. E uma senhorinha grega fez para mim um chá quente de gengibre. Ela disse, eu cantei isso. Noite, então ela disse, eu viajo com meu pequeno ralador para onde quer que eu vá. Muito bom para dor de garganta ou garganta rouca. Agora vamos falar sobre o gengibre. O gengibre, ele pode ser usado tanto internamente quanto externamente, mas é mais conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e contra náuseas. Se você já teve enjoo de carro ou enjoo do mar, aqueles comprimidos que você toma são apenas gengibre comprimido. Eu adoro ralar cerca de uma colher de chá de gengibre fresco, colocar em um bule e derramar água fervente sobre ele. Deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Forte, mas poderoso. Se estiver muito intenso, você sempre pode diluir. Chá de gengibre é fantástico para aquecer o corpo, especialmente se alguém foi pego pelo frio. Mas aqui é onde fica interessante. O poder anti-inflamatório do gengibre também ajuda o fígado, especialmente em casos de fígado gorduroso. Quando você bebe chá de gengibre regularmente, ele estimula o fluxo biliar, ajudando a quebrar as gorduras no fígado, reduzindo o acúmulo de gordura. Além disso, combate a inflamação associada ao fígado gorduroso. Uma simples xícara de chá de gengibre pode fazer maravilhas para a saúde do fígado e desintoxicação geral. Nós somos todos tão diferentes. Somos todos uma combinação de nascimento, genética, experiências. E é por isso que acredito que todos deveriam ser seu próprio médico. Existe outra erva que você pode consumir para reduzir a inflamação, e essa é a cúrcuma. A cúrcuma é uma erva muito poderosa internamente para reduzir a inflamação. Com que frequência ou então, quanto? uma colher de chá 3 vezes ao dia. Se for cúrcuma fresca, você triplicaria essa dose. Se for seca, então você a reduziria. Agora, vamos mergulhar na cúrcuma. Esta erva é incrivelmente poderosa para reduzir a inflamação internamente e é indispensável para quem lida com condições crônicas, incluindo o fígado gorduroso. Recomendo uma colher de chá de açafrão da terra 3 vezes ao dia. Se estiver usando açafrão da terra fresco, você deve triplicar a quantidade em comparação com o seco. O açafrão da terra não é apenas sobre reduzir a inflamação. Ele apoia a saúde do coração, melhora a digestão e protege contra o estresse oxidativo. Mas aqui está a parte controversa. O fígado gorduroso prospera em um ambiente inflamado e a cúrcuma, especialmente seu ingrediente ativo curcumina, ajuda a combater isso. A curcumina combate a inflamação a nível celular, o que é crucial porque a inflamação crônica contribui para danos ao fígado e até câncer. Consumir cúrcuma como chá é simples. Basta ferver água, adicionar uma colher de chá de cúrcuma, uma pitada de pimenta preta para aumentar a absorção e deixar em infusão. Este chá não só combate o fígado gorduroso, mas também melhora o bem-estar geral, desintoxicando e protegendo o fígado.
Então, aí está. Apenas alguns remédios simples e naturais que podem corrigir o fígado gorduroso em apenas 2 semanas.